Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Luca. O pessoal que acessa aqui o nosso canal já está acostumado, né? Nós temos aqui o espaço Já Pensou Nisso, né? onde eu trago ali alguns vídeos, sempre com um texto um pouquinho mais formal, trazendo alguma curiosidade, uma informação, divulgação científica. Também tem o espaço Pod Luca, né? que é o podcast, e além do que os shorts, ali, os vídeos curtinhos com alguma curiosidade. Hoje, então, é a edição número 1, episódio número 1 do espaço Filosofia Simplificada. Neste espaço eu vou abordar de uma forma diferente, trazendo alguns tópicos, alguns assuntos, alguns aspectos da filosofia, e vamos falar ela de uma forma mais simplificada, de uma forma mais informal, perdão da redundância, né? De uma forma mais informal, mas tentando conversar um pouquinho mais, dialogar um pouquinho mais a filosofia para que ela se torne um pouco mais agradável. O meu objetivo é, já que sou formado em jornalismo, trazer uma comunicação, propor uma linguagem mais facilitada e também, pós-graduado em filosofia, trazer este tema tão importante para que a gente possa debater, discutir, quem sabe gostar um pouquinho mais da filosofia. Nesse episódio número 1, eu quero começar justamente fazendo um breve relato, né, tentar conceituar um pouquinho da filosofia e mostrar o porquê que ela é importante ou porquê que ela é tão legal, né? Sempre que eu ouvi falar na filosofia, imagino que vocês aí também não seja diferente, né? Sempre que a palavra filosofia chegava até mim, ela sempre tinha um conceito, né, uma noção, uma ideia de que ela era muito chata. E com você também, tenho certeza que sempre foi assim. Chegava para você ou soa para você até hoje como algo relativamente chata, né? Mas antes de tudo, eu quero começar com algumas perguntas. Primeiro, tu já ouviu falar em filosofia? Responde para ti mesmo aí. Em algum momento, seja o que for, já ouviste falar em filosofia? Agora outra pergunta. Tu sabe realmente o que é filosofia? Tenta conceituar para ti aí. Bom, já ouvi falar em filosofia e agora eu acho que filosofia é tal coisa. Muito bem. Agora, quero que tu responda com muita sinceridade. Tu acha a filosofia chata? Respondeu? Pensou, filosofia, eu acho que é chata, não? A maioria acha que é. Então pode responder com muita sinceridade aí para ti mesmo. Mas, a principal pergunta. Tu sabe por que tu acha a filosofia chata? Te peguei, né? Porque normalmente a maioria não sabe o porquê que acha a filosofia chata. Vamos começar aqui então com a conceituação. Filosofia, philos, sofia, amigo da sabedoria. A etimologia, né? A origem da palavra vem do grego. Então, filosofia quer dizer amigo ou amor pela sabedoria. Logo, ser amigo da sabedoria é melhor do que ser amigo da ignorância. Tu não acha? Pois é, então eu acho que aí já é um bom começo. Via de regra, o objetivo da filosofia, né, ser amigo da sabedoria, é exercitar a nossa capacidade de reflexão. Procurar sair do óbvio, aquilo que a gente sempre tem de informações de senso comum diariamente, né? Então, eu acho que aí a gente pode começar tendo uma noção. Além do que, a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Por que ela é a mãe de todas as ciências? É aqui que começa a nossa viagem. A filosofia, de fato, iniciou mais ou menos 600 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto, lá na Grécia. Por que ele começou a formular a filosofia? Porque na antiguidade, antes de 600 anos antes de Cristo, tudo era baseado na mitologia. O homem, assim, de uma forma bem resumida, respondia tudo baseado na mitologia. A mitologia era o seguinte, não entendia muito da natureza, isso nós estamos falando de muitos mil anos antes desse milênio anterior ao nascimento de Cristo. Tinha um trovão, uma chuva, não sabia se explicar de forma científica o que o homem dizia, isso de forma bem simplificada, que ali era o deus do trovão que estava mandando o trovão. Tinha a chuva, era o deus da chuva que estava mandando. Então tudo o homem simplificava dizendo que era Deus isso ou Deus aquilo. Para tudo existiam deuses. Então tudo era respondido pela base da mitologia, aquilo que não fosse conhecido de uma forma convencional, comum, senso comum, né? Então, ali na Grécia começou então os filósofos a tentar decodificar o que seria a filosofia. Foi aonde surgiu então essa ideia de ter essa ruptura
com a resposta de que tudo era baseado nos deuses e começou a se ter uma reflexão do que acontecia. Isso 600 anos antes de Cristo. Depois a gente pode citar diversos outros filósofos muito importantes, mas destacamos aqui Sócrates e Platão, 400 anos antes de Cristo, e Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. O Aristóteles que é considerado o pai da filosofia, vamos dizer assim, tendo em vista a sua grande importância de tantas outras coisas que ele falou e que nós vamos abordar em outros vídeos, aí especificamente sobre Aristóteles. Mas eu vou deixar aqui dois muito importantes, um do século XVIII, René Descartes, o pai do racionalismo, porque foi ele que propôs no seu discurso do método que a gente refletisse e colocasse tudo à prova. Chegou uma informação, estou no meu ambiente religioso, o que aquele texto, aquele sermão religioso está querendo me dizer? Eu vou colocar à prova. Eu estou num grupo político, será que estão simplesmente querendo me levar conforme uma ideia para um grupo como um todo, ou realmente é uma proposta interessante? Eu vou refletir e vou questionar, vou colocar à prova. Dentre tantos outros grupos que a gente faz parte e que normalmente chegam informações de senso comum para a gente normalmente vai com aquela opinião, nós não refletimos e questionamos. Então Descartes dizia para colocar tudo à prova, fazer uma análise, levar até o ponto final, ver se tinha realmente coerência com aquela possível verdade, e aí sim, se me fizesse bem, podia fazer todo esse rodeio e chegar lá no início, posso seguir naturalmente com o senso comum, como eu posso discordar por minha livre busca da verdade. Essa era a ideia que o Descartes dizia. E depois veio Nietzsche. Tinha uma das ideias, entre diversas outras, e nós também vamos estudar um pouquinho do Nietzsche, mas ele tinha lá a filosofia do martelo, a ideia de desconstruir, a desconstrução de todo aquele paradigma que já é colocado para nós de forma social. Podemos desconstruir isso aí? Por que tem que ser exatamente assim? Porque a maioria das pessoas não reflete e não questiona, e aí não modifica este tipo de pensamento. Muitas vezes compra a ideia conforme está chegando sem questionar nada. Então o Nietzsche tinha lá a sua filosofia do martelo. E aí a gente passa para uma próxima parte, aí já encaminhando para o fim, porque a nossa ideia é do vídeo não ser tão extenso e simplificar a filosofia através de uma linguagem mais fácil. Mas um dos bens maiores que nós temos junto com a nossa vida, que a gente recebe assim que a gente nasce, é a liberdade. Nós somos livres. A gente nasce como uma espécie de folha em branco, mas a gente recebe uma carga de influências assim que a gente nasce. É no ambiente familiar, quando a gente vai crescendo, a gente já recebe ali a carga da influência dos pais, que receberam dos avós, que receberam dos nossos bisavós e por aí vai. Então já vem vindo toda uma carga de influência de um contexto de tradição mais antiga cada vez que a gente vai regredindo mais. Depois a gente vai para a escola, vem o contexto de influência dos coleguinhas, já desde a criança, que também tem a influência dos seus pais, e a gente vai normalmente gostei disso aqui que eu não tinha visto antes, são assim as crianças. A gente pode ver aos mais velhos aí quando os pais identificam que suas crianças estão tendo um tipo de comportamento diferente, a influência de um coleguinha, né? Não estou dizendo nem pelo bem nem pelo mal, simplesmente um comportamento diferente é uma influência que ele está recebendo. E assim vai. Na adolescência, com os grupos de adolescência e da juventude, começa a ter as participações da igreja, e aí ali a gente começa a receber as influências da igreja, e é muito difícil que uma criança não participe de algum grupo de igreja, seja de uma igreja católica, protestante, espiritismo, nas de matrizes africanas, entre tantas outras, né? Ali já tem uma influência da espiritualidade também. E assim a gente vai indo, depois ingressamos aí em faculdade, na universidade, no mercado de trabalho, tem a influência daquela linha de trabalho e naturalmente nós, nesse contexto que a gente está, a gente vai sendo preenchida, a nossa folha vai sendo preenchida, aquilo de branco, aquela folha em branco que nós nascemos vai sendo preenchida, mas a gente raramente é instigado a pensar, a refletir, para que nós mesmos possamos fazer então o nosso conteúdo, né, com a reflexão baseado em tudo aquilo que a gente já recebeu. Como criança dificilmente, não vai questionar o ambiente familiar, não vai estar questionando com as professoras, mas no momento que tu começa a desenvolver o teu raciocínio, a tua mente e a tua ideia de racionalidade, a partir dali dificilmente nós somos instigados. Aí que poderia entrar o papel dos pais, da família, por exemplo, para que a gente pudesse ter um tipo de formação um pouco mais questionadora. E aí a gente vai crescendo, se desenvolvendo com aquilo ali,
neste contexto que a gente se encontra, e dificilmente quando a gente já está mais velho nós vamos refletir ou questionar, porque daí a gente já está enraizado. Nós não vamos questionar, por exemplo, o ambiente religioso, porque muitas vezes a gente já vem com as ideias formadas daquilo que são doutrinas das igrejas, daquilo que é o proselitismo da igreja, ou então da espiritualidade, né, daquilo que é dogma. E o dogma ele é incontestável, mas às vezes a gente tem justamente medo de conversar, de questionar, de refletir, e é muito importante que a gente não perca a nossa liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de opinião, liberdade de participação dentro daquilo que a lei permite. Então isso é muito importante, que a gente não perca esse bem baseado em tudo aquilo que chega até nós conforme os outros querem. E isso é o quê? Filosofia. É amigos da sabedoria, é desenvolver a nossa capacidade de reflexão, simplesmente isso. E aí então já encaminhando para o fim, aqui de uma forma simplificada a gente pôde ver neste início, né, pegando aqui os conceitos lá de Tales de Mileto, no início, 600 a.C., depois passando por Descartes e Nietzsche, e podendo refletir um pouco mais sobre a palavra filosofia, se a filosofia é chata ou não. O que a gente pode resumir? Chata? Não sei de fato se ela é tão chata assim ou não. Quem sabe a forma com que a gente foi apresentada a ela, que foi uma forma aí distorcida ou mais pesada, mas chata ou não, a gente pode ver que ela é muito importante, extremamente importante, ao passo que pensar por nós mesmos vale e muito, né? Nós temos aí o cérebro, a capacidade de pensamento e especialmente a liberdade. Tudo isso a filosofia nos ajuda a dizer que podemos sim pensar, e tendo os nossos pensamentos, nós podemos tirar as nossas conclusões e talvez assim, inclusive, buscar uma vida melhor para nós, porque daí nós estaremos trazendo aquilo que a nossa capacidade tem de reflexão, de questionamento, e aí sim poder entrar num novo contexto, e neste novo contexto, quem sabe, ter até mesmo uma vida melhor através do que a filosofia nos proporciona e também favorece. Então essa é a ideia do espaço Filosofia Simplificada. Espero que vocês gostem. A nossa ideia é agora começar a abordar diversos filósofos e contextos filosóficos, mas sempre com uma linguagem bem simplificada, nada muito formal, assim, mais nessa ideia de bate-papo. Aí, se tiver alguma dúvida, quem tiver, ou quem quiser propor alguma coisa, mas que a gente possa mostrar o quanto a filosofia é muito importante, tão importante quanto as demais disciplinas pedagógicas, se não, quem sabe, né, talvez a mais importante, aquela que vai te instigar a refletir e questionar sobre tudo na vida, é através da filosofia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por nos acompanhar aqui no canal de Luca e agora neste novo espaço Filosofia Simplificada. Até o próximo vídeo. Farmácias Associadas São Lucas. Mais do que cuidar da sua saúde, aqui você tem amigos. Tem descontos especiais, ofertas todo dia e o melhor atendimento. Siga no Instagram, @far.saolucas, e não perca as promoções, detona preço e oferta relâmpago a qualquer momento. Farmácias Associadas São Lucas, com 5 lojas para melhor lhe atender.